você fica feliz ou triste com a minha abertura. Não, muito boa. Boa noite, Fábio. Boa noite, senhor William. Boa noite É a noite todos. dos Williams aqui, né? Saiu o Sanches, entra o Lopes. Substituição de William. De aqui. William. Sai o William, entra o outro William. Ó, mas sinceramente falando, Diga. que rodada é essa, hein? Digna de um feriadão? Tá acabando, o Campeonato Brasileiro tá acabando, faltam 3 rodadas e realmente estamos desenhando aí, Palmeiras podendo comemorar quarta-feira agora, né? Será? Dependendo uma situação não de tem resultado, jeito, né? jogo Mas não do tem Inter, como- jogo tem como do reverter? Flamengo. Reverter pra mim não, Não, né? Eu também porque a acho que grande chance que o Palmeiras quando tropeça, os outros não ganham, então acabou. não. Então, né? Aí fica aquilo por aquilo mesmo, não é isso? Exatamente. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos começar com os gols? Vamos? Depois a gente comenta as polêmicas. O que você quiser. Vamos começar com o líder Palmeiras, então. Vamos lá. Paraná e Palmeiras, 1-1. Foi um jogo muito ruim tecnicamente, poucos lances. E aí entra o que eu falei. Foi um momento que o Palmeiras tropeçou mais uma vez no campeonato e aí o Inter não aproveitou, né? Essa diferença poderia ter diminuído, mas o Inter acabou perdendo, daqui a pouco a gente fala. Mas aí esse jogo foi em Londrina, o time do Paraná, como já caiu, tentou levar o jogo para Londrina para ganhar um pouquinho mais de dinheiro com a renda, né? E fez 1-0 no Palmeiras ainda, e depois o Palmeiras empatou com um gol de pênalti, o Scarpa fez, e 1-1, bom resultado, no final foi bom resultado, pelo tropeço do time do Internacional, né? Tá. Mas esse jogo ficou devendo também em função, olha, essa imagem dá pra gente ver como choveu, ó. Pois E a chuva, é claro, castigou, não dá pra você tocar a bola como gosta, ainda mais o time do Palmeiras que tem uma equipe muito boa no papel, né? E com grandes jogadores, então evidentemente que dificulta. Aí o pênalti do Palmeiras, ó, e o Scarpa fez É isso que eu ia falar, né? gol do Mesmo com a Palmeiras. drenagem boa dos campos atualmente, É. mesmo assim jogar na chuva é um desafio, Porque né? atrapalha o toque de bola, né, Fábio? Mas você achou que o Palmeiras deu uma desligadinha, tava no off? Tava E é esquisito ontem, não tava, natural não? que o time está muito próximo de ser campeão e o time sabe que vai ser campeão. Então, Não, mas ligou não- automático. Não vamos dizer, não vamos dizer que o time tirou o pé, relaxou, que todo mundo sabe que o Palmeiras vai ser campeão, todo mundo sabe. Só vamos aguardar qual rodada, se vai ser a próxima ou a outra. Bom, com 5 Entendeu? pontos de vantagem, 5 né? pontos, faltando 3 jogos, acabou. né? Né? Agora, então, um outro jogo, qualquer equipe vai tropeçar, não vai jogar bem, não vai render o suficiente. São 8 meses aí. O que aconteceu com o São Paulo, a gente vai falar do São Paulo daqui a pouco, que lá ali atrás, quando era líder do campeonato, tinha a chance de ter uma gordura maior, abrir bem e ninguém pegar mais. E aí tropeçou, perdeu. Então, a oscilação faz parte. É o que a gente fala aqui no programa toda segunda-feira. Campeonato Brasileiro, gente, é uma caixinha de surpresas, né, William? E por isso que é muito complicado, muito difícil. Muda muito, né? Assim, muda demais. Muda. E também não vou fugir da realidade que está todo mundo vendo. Faz tempo que a gente está vendo um campeonato tão bom, equilibrado, porque o nível não é dos melhores, né? A gente está Não, nivelado, isso é verdade. Você falou desde o começo. nivelado por baixo, inclusive. Aliás, uma pergunta antes da gente ir para o próximo. Você ainda acha o Filipão ultrapassado? Então, essa questão você me pergunta quase todo dia, toda segunda-feira. Eu vou dizer o seguinte, você quer que a torcida do Palmeiras brigue comigo? Não, eu tô... Veja, atenção, calma lá. Também não vou expor em sério. Eu tô brincando Nós com estamos você. brincando. Mas olha só, na verdade é porque a gente viu um Palmeiras antes do Filipão e um Palmeiras totalmente diferente depois do Filipão. Então, antes você falava assim aqui no nosso programa. Olha, tem o melhor elenco, mas não tem quem junta todo mundo e tem um bom resultado. Isso. E depois, quando o Filipão entrou, você fez essa menção, claro que é uma brincadeira que eu estou fazendo com você, mas você fez uma menção e depois você reforçou, não, é a minha opinião ainda. E depois você disse assim, não, ele continua desse jeito, mas os resultados começaram a vir e hoje eles são líderes e vão ser os vitoriosos. Por isso que eu estou perguntando. Eu vou responder de novo assim, da seguinte maneira e para o palmeirense também entender o que eu quero dizer. Porque nesse momento, o Palmeiras sendo campeão, eu poderia mudar o discurso aqui. O que eu vou dizer é o seguinte, o Palmeiras vai ser campeão, 20 jogos de invencibilidade, bateu o recorde que era do Corinthians, de 19 jogos. Verdade. Né? Então, vamos lá. O Filipão é um técnico bom para lidar com os jogadores? Perfeito.
ele acertou esse time do Palmeiras. Então ele continua sendo um grande gestor de boleiro, entendi. gestor de jogador. De você arrumar a casa. Você viu que passaram alguns técnicos lá e não acertaram com o mesmo time do Palmeiras. Pois é. Né? Então o Filipão é um bom Ele gestor. administra bem Agora, quando tem um time bom como é o Palmeiras. É isso que você quer dizer. ele é gestor. Tá. Para mim, ele falhou muito na Copa do Mundo. Para mim, ele não é um dos melhores técnicos do mundo hoje. Para mim, ele já passou, entendeu? Continua afirmando tudo isso. Mas, com o mérito dele, vai ser campeão brasileiro. Ele vacilou na Libertadores. Vacilou, não vou fugir da realidade. Ele vacilou. O Palmeiras poderia ser campeão da Libertadores. Ele vacilou e não botar o time do Palmeiras para jogar de frente no ataque contra o Boca Juniors. Lá, que poderia construir resultado lá. Verdade. Entendeu? Então, no mata-mata, ele deixou a desejar. Vacilou, sim. E no ponto corrido vai deitar e rolar como está deitando e rolando. Um probleminha com campeonatos mundiais. Não vamos lembrar o que aconteceu, né? Em 2014. Palmeiras tem mundial, né? Aí se quer mexer... Brincadeira, gente. Brincadeira, um beijo aos palmeirenses. Vai chover, amo vocês. Vai chover mensagem aí. Internacional, 1-0 pro Botafogo, William. Você quer cutucar os palmeirenses que estão comemorando o título, eu sou Parpinelli e tenho direito. Ah, é verdade. Vamos lá. Botafogo Internacional, 1-0 pro Botafogo. As imagens Parabéns, palmeirenses. Vão comemorar o título e pode ser quarta-feira. Parabéns desde já. Vamos lá. Se não for quarta, é no final de semana. Vai ter macarronada, hein? Esse aí é o Inter, né? O jogo do Internacional. Isso, e o Botafogo 1-0. E aí, deu o Botafogo 1-0, mal pro Inter, que tinha a chance de tirar a diferença aí do Palmeiras. Jogou mal, e o Botafogo dentro de casa, no Engenhão, no Newton Santos, né? Conseguiu construir o resultado que e teve já... 60% de posse de bola, aquela sim, história sim. toda, né? E escapou definitivamente do rebaixamento, né? Dessa briga contra o rebaixamento. Pois é. Então o Botafogo escapou. 1-0, belíssimo resultado. E o Inter, aí eu já digo o que eu já falei, que o Palmeiras ganhou o título. Sport e Flamengo, vamos lá? 1-0 pro Flamengo. Pois é. E aí? Aí o Flamengo ultrapassou o time do Inter, então hoje é o segundo colocado, mas a diferença é de 5 pontos ainda. Então não consegue mais, né? Não, matematicamente tem chance, mas o Palmeiras, diante dessa regularidade, com 20 jogos de invencibilidade, não vai perder, né? É difícil, São né? 3 jogos, não vai perder mesmo. E então o Flamengo pode ser o segundo, a briga vai ser com o Internacional com relação a essa segunda posição, porque para mim o campeonato está definido com o Palmeiras campeão. Agora esse jogo do Flamengo, o que você achou? Esse jogo aí do Flamengo, ó, é decisão mesmo para o esporte tentando escapar do rebaixamento, né? E essa boa vitória do Flamengo bota a equipe, teoricamente, na briga pelo título. Foi importante nesse sentido. Uma pergunta de leigo. Pergunta de leigo? Por que o goleiro tem uma camisa tipo 32? Isso que eu não entendi. Pois é, o futebol mudou não muito, era né? número 1? O futebol sempre? mudou muito. Antes era de 1 a 11, né? O que tem a ver isso aí? Então, antes era de 1 a 11. Às vezes, Fábio, o jogador que pede porque... tinha um jogador do Santos que fez homenagem para a mãe, que era um número de 22, não sei porquê. O outro faz homenagem para não sei quem da família. Outro que gosta, outro que é supersticioso. Tem muito isso. Mas antes era um futebol que cada você sabia a escalação de 1 a 11, né? Então era bem diferente. Vai ter com 3 dígitos também? Já teve camisa de 100, 100 porque são 100 jogos, 200 porque são 200 jogos com o time. Já teve tudo isso. Muito bem. Fica fácil pro narrador, né? Pois é isso que eu falo, né? O narrador. Narrador tem que narrar, principalmente o de rádio, né? O de rádio tem que ser rápido, né? Mas tá aí, mostramos vamos essa pro próximo. Vitória. Vamos falar de São Paulo, vai. São Paulo e Cruzeiro. Põe aí pra gente as imagens, por favor. O São Paulo do próximo entrevistado, do nosso médico que vai chegar aqui, que é São Paulino. Para e olha, o São Paulo, né? Esse jogo aí, o São Paulo garantiu a vaga para a Libertadores. Tá. Agora passa a ser outro objetivo, lutar para ficar entre os 4, ou seja, briga direto com o Grêmio para ficar na 4ª posição e evitar aquela pré-Libertadores, ou seja, aí o time entra direto na fase de grupos da Libertadores, isso é importante também. Tá. Lembra o exemplo do Corinthians que perdeu para o Tolima lá e ficou fora, né? O Diego Souza fez esse golaço. Como tiraram o sarro do Tolima, né? Tiraram o sarro do Corinthians, né? Na internet tinha de tudo. Aliás, por falar nisso, por que o Cruzeiro entrou tão ruim, assim, tão desinteressado no jogo? Porque o Cruzeiro está de férias. Está de férias? O Cruzeiro já está de férias. Até o Mano Menezes... Olha a cara do Chicão. Mas é verdade, o time deles, o time do Cruzeiro não tem mais o que
tentar nesse Campeonato Brasileiro. Não vai ser campeão, não vai correr risco de rebaixamento, já está na Libertadores do ano que vem, então acabou. Até o Mano Menezes já está de férias, porque ele pediu licença e está resolvendo assuntos particulares, nem ele está dirigindo o time, já está de férias, e esse Cruzeiro está pensando já no ano que vem, quer dizer, vai começar a montar essa estrutura para o ano que vem, mantendo a base e contratando um ou outro jogador, né? Agora, você vê uma possibilidade da mudança do São Paulo para o próximo campeonato ou não? Então, o São Paulo perdeu a chance de dar uma disparada lá atrás, como eu havia dito, né? Quando era líder, fechou o primeiro turno na liderança do campeonato e tinha uma sequência boa de jogos para abrir uma gordura com relação aos outros times que tinham Libertadores, Copa do Brasil, tudo junto, né? Então, por esse lado, foi uma decepção. Por outro lado, a gente analisa assim, olha, o ano passado correu até risco de rebaixamento e hoje chegou na Libertadores, então foi uma boa campanha. Fato também, falei semana passada aqui, e isso acontece muito no futebol, derrubaram a Aguirre, isso é fato, né? E derrubaram lá dentro, jogadores, né? E derrubaram a Aguirre, e agora o Jardine assumiu, está esperando a oportunidade para ser efetivado, resultado que no futebol que conta, se ele fechar 3 rodadas com 3 vitórias, a diretoria começa a abrir os olhos, né? Começa a pensar em efetivá-lo, né? Tá. E é um técnico mais barato diante de um nome consagrado. Então tem tudo isso. Então o São Paulo conseguiu a vaga para a Libertadores. Dos bastidores não tem jeito, né? Isso existe e muito. Mas valeu o objetivo do São Paulo. Chegou na Libertadores e vai para mais uma competição ano que vem. Vamos para outro jogo ruim, mas ruim para burro. Vamos. Qual deles? Corinthians e Vasco. Olha. 1-0 pro Corinthians, vai lá. Mas ali o encontro de 2 times que estavam e ainda, tirando o Corinthians, que melhorou a sua situação, mas foi um jogo tenso nesse aspecto, porque até o início do jogo os 2 corriam risco de rebaixamento. O Vasco ainda corre. Casa cheia, quase 40 mil pessoas no estádio. O Corinthians... Foi um jogo muito brigado, mas poucas emoções. O que a gente tinha falado anteriormente, que esse time do Corinthians é muito limitado. Tá. E não vou fugir da realidade. A gente está vendo os lances assim, esses são os lances dessa partida. O Corinthians teve volume de jogo, consegue tocar bola bem, mas chegar no ataque não tem aquele 9, aquele jogador de referência, então isso prejudica muito. Então é bola aérea, cruzamento na área, como a gente viu do Henrique, e foi um bom resultado. Tá, escapou do rebaixamento, acabou a história do Corinthians também. Vamos esquecer agora essa história e vamos direto ao ponto. Eu quero saber se foi ou não foi pênalti do Danilo lá. Como é que foi esse esquema? Pênalti pro Vasco? É. Foi pênalti pro Vasco. Foi pênalti. Ao gol do Corinthians, O Matheus Vital fez esse gol aí, ele Mas que jogou no Vasco. arbitragem, e aí? Então, é aquela tal história, todo Precisa jogo do alguém VAR. vai reclamar. O Corinthians não foi prejudicado contra o São Paulo? Foi. Que a bola entrou e aquele árbitro que fica atrás do gol lá, ele fica caçando mosca e não vê nada, né? Então, olha lá o árbitro lá, você viu nessa imagem? Apareceu olha lá o árbitro lá no fundo, ó. Esse árbitro poderia ter dado o pênalti pro Vasco. Ele tá olhando até pra torcida, né? Ele fica olhando a torcida, fica paquerando, ele fica fazendo qualquer coisa, menos olhar o jogo, porque não é possível, a hora que precisa dele, ele não age. Bom, estouramos o tempo, vamos no bate-bola, mas tem que ser rápido, hein? Mas foi pênalti, falei, Foi deixei pênalti. claro, foi pênalti para o Vasco. Tá. 30 segundos pra gente fazer todos os jogos. Ó, 30 segundos para falar tudo. Grêmio e Chapecoense, 2-0 pro Grêmio. O Chapecoense correndo risco de rebaixamento. O Grêmio classificado na Libertadores. E aí a briga Grêmio e São Paulo para conseguir a 4ª vaga. Vitória e Atlético Paranaense, 2-1 pro Atlético. Atlético foi a primeira vitória do Atlético Paranaense fora de casa no campeonato inteiro. Que coisa, É o time né? que ganha dentro de casa e perde ou empata fora. Ganhou a primeira. E afundou ainda mais o time do Vitória, que está caminhando, ainda tem muita coisa, porque são 3 jogos, são 9 pontos em disputa e está tudo embolado lá embaixo. Mas o Vitória está correndo um seríssimo risco, né? Atlético Mineiro e Bahia, 1-0 pro Atlético Mineiro. Bahia escapou do rebaixamento, ficando naquela fase intermediária da tabela. E o Atlético Mineiro, com essa vitória, se mantém ali na 6ª posição para brigar pela Libertadores, ou seja, pré-Libertadores, né? E o América Mineiro e o Santos, foi 2-1 pro América. 4ª derrota seguida do Santos. Impressionante que estava lutando para chegar na Libertadores e tinha chance para isso. E perdeu essa chance, abriu muito, se distanciou nessa briga. Teoricamente tem chance, mas está muito complicado, está muito difícil, precisa
torcer muito ainda e ganhar as 3 partidas. Mas para mim ficou fora com essas 4 derrotas aí seguidas. E, gente... E o América lutando contra o rebaixamento, né? E, gente, aqui em São Paulo hoje, vocês não têm noção, né? Aliás, desde ontem, essa madrugada, choveu muito aqui em São Paulo. E tá jogando Fluminense e Ceará, jogo em curso. Onde tá sendo o jogo? Maracanã. Maracanã, Rio de Janeiro. Tava 0x0, não sei quanto 0x0. tá. Continua? Já tem o jogo aí, não? Continua? Se fosse aqui em São Paulo, ia ser impossível, né? Não é verdade? Um tanto de chuva, né? Não é? Impressionante. Quanto que tá? Tá 0x0, Thiago? 0x0 ainda. 0x0. Aí o Fluminense praticamente... Tem um palpite? Não, aí o Fluminense escapa do rebaixamento praticamente, o Ceará ainda está brigando, mas o Ceará está mostrando força para não cair. Esse 0x0, pelo jeito, pode acontecer algum gol, evidentemente, mas está sendo arrastado. Eu estava até vendo o primeiro tempo, antes de chegar aqui, alguns lances, tá fraquinho o jogo. Fraquinho, né? Pouca gente no Maracanã, ruim. E é triste isso, né? Triste. Mas é que então, o Fluminense também está de férias. Então. Vai só confirmar que não vai cair. E também acho que não vai cair. Agora o Ceará não, mas está jogando fora de casa, longe da sua torcida. E olha que os que estão de férias ainda ficam dá aquele toquezinho de bola, aquela coisa meio morna. E tira ponto importante de gente que está lutando. Não é difícil, né? William, meu irmão, obrigado. Querido. Muito bom, boa Abraço, semana para você, viu? Vai boa passear semana. no feriado, não? Trabalhar. Trabalhar, tá certo, sempre bom.